Olá, que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus, passando aqui para poder realizar nossa oração de todos os dias, oração essa que nós suplicamos a Deus o seu favor, a sua misericórdia, a sua compaixão. Nós não somos merecedores de nada, mas Deus, com a sua bondade e compaixão, tem nos ajudado diante das lutas, das aflições, diante dos problemas. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Naamã, um homem que tinha grande conceito na sua cidade, diante dos homens, diante dos reis, porém trazia consigo um sofrimento. Está lá em 2 Reis 5, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Um herói, porém leproso. Naamã conseguia vencer exércitos, mas não conseguia vencer a lepra. Naamã conseguia enfrentar a espada, o escudo, a lança, mas não conseguia enfrentar uma doença. Esse era Naamã. Quando fardado, um herói. Alguém que era respeitado por todos. Alguém admirável, alguém de grande conceito, porém leproso. Sua esposa, sua empregada, aqueles que eram da sua casa, o conheciam como alguém doente, como alguém enfermo. Talvez você é alguém que todo mundo admira. As pessoas olham para você e falam, olha como você é um vencedor. Você conseguiu conquistar uma fortuna, um império, um nome, a fama, mas só você sabe a angústia, a tristeza que você sente dentro de casa. Todo mundo olha e fala, olha, você tem um casamento perfeito, mas só você sabe o inferno que você vive dentro do seu lar. Todos olham, admiram, até dizem que queria ter o que você tem. Como alguns deviam falar para Naamã, você é um herói. Queria eu ser um herói como você. Porém, ele era leproso. Havia um problema o qual ele não conseguia vencer. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre problemas o qual a gente não consegue vencer na força do nosso braço. E por mais recurso que a gente tenha. Porque Naamã ele tinha todos os recursos disponíveis. Ele era um herói, ele era alguém importante, um comandante. Ele tinha acesso ao rei. Então ele tinha acesso à melhor medicina, ao melhor tratamento. Mas nada disso curava. Nada disso era suficiente. Tem gente nesse momento assistindo esse vídeo e você tem acesso ao que você precisar. Se você precisar ter acesso ao melhor hospital, você tem. O teu convênio atende lá, ou você tem dinheiro para pagar. Ao melhor médico, se precisar fazer um tratamento em outro país, você tem condição. Você tem isso, mas isso não está resolvendo o teu problema. Você tem condição de morar na casa que você quiser, porém você vive o inferno dentro dela. Você tem condição de comprar uma boiada, um açougue, mas não pode comer um bife, porque existe uma doença que está no teu corpo, existe uma enfermidade. Por mais recursos que você tenha, por mais autoridade, por mais poder, por mais nome, você não está conseguindo vencer esse problema. E aí, o que eu faço, bispo, diante de tudo isso? Bom, quando nós estamos diante de problemas que sozinho não damos conta de resolver, de vencer, então, meu irmão, é só com a ajuda de Deus. E foi isso que ele foi buscar quando a sua serva diz assim, ó: saíram tropas da Síria e de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou essa jovem, que é da terra de Israel. Bom, aquela menina, embora sendo uma escrava, ela era alguém que conhecia o poder de Deus. E ela poderia até ficar calada, talvez dizer, não, o problema não é meu, o problema é dele, ele que se vire. Aqui eu sou apenas um escravo, uma serva. Mas não. Ela vendo o problema dele e tendo Deus
na vida dela disse: existe um Deus que pode solucionar o seu problema. Existe um profeta que é homem de Deus e pode te ajudar. Às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho que estão aflitas, desesperadas, para que a gente possa ajudá-las. Talvez em algum momento alguém chegou até você e desabafou, abriu o coração para falar daquilo que estava enfrentando e talvez você se calou. E ali Deus colocou para que você dissesse: olha, você está passando isso, mas existe um Deus que pode te ajudar, que pode te salvar, que pode te socorrer. E talvez você, nesse momento, havia se calado. Bom, Deus, ele colocou aquela moça no caminho de Naamã para poder ajudá-lo. Para que além de herói, ele pudesse ser também alguém com saúde e não um herói leproso. Diz mais aqui: disse, então, respondeu o rei da Síria: vai, enviarei carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo os talentos de prata, ouro e etc. Bom, ele chega até o profeta o recebe, porém não coloca as mãos, não impõe a mão, não faz a oração, apenas dá para ele uma direção: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e você ficará limpo. Ele questionou, eu pensei que eu iria ser recebido pelo profeta, ele apenas me mandou um mensageiro dar um recado, falar para que eu venha me lavar. Ele ficou indignado, porque às vezes a gente quer resolver o problema do nosso jeito, fazer da nossa maneira. Isso é comum. Nós buscarmos a Deus, pedirmos a Ele ajuda, mas quando Ele fala o que tem que ser feito, a gente questionar. Ah, mas eu pensei que seria diferente. Ah, mas eu pensei que seria dessa forma. Ah, mas eu pensei que seria deste jeito. Bom, se Deus está falando para fazer assim, faça assim. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente sabe qual o caminho, pensa, né? Saber qual é o caminho melhor. Mas Deus sabe o que existe lá na frente. Se Deus está dizendo para você: faz assim, faça. Faça do jeito de Deus. Seja obediente à voz de Deus. Naamã indignou-se. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rio de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi-se com indignação. Ele ficou indignado porque ele disse: vem cá, tem rio melhor aonde eu estava. Então, se é para mergulhar numa água, por que eu não mergulhei lá? Que lá o rio é melhor. Bom, o recurso que havia lá era melhor, porém, não era o recurso que tinha condições de resolver o problema. O recurso de lá era melhor para quem quisesse se banhar, quisesse talvez pescar, quisesse talvez fazer algo. Bom, mas o recurso para ser livre da lepra, esse estava no lugar aonde Deus falou para ele ir. Talvez o que você tem, o recurso que você tem, resolva muitas coisas, mas não está resolvendo o teu problema. O recurso que você tem, ele pode resolver o problema de muita gente, mas não está resolvendo o teu problema. Ele pode resolver o problema de alguém que não tem uma casa, de alguém que não tem um carro, de alguém que não tem um alimento. Ele resolve isso, mas ele não está resolvendo essa doença, mas ele não está resolvendo essa depressão. Ele pode resolver muitos problemas, mas não está resolvendo o seu. Naamã tinha lá os melhores rios, mas nenhum deles tinha a unção que Deus havia colocado no Jordão para ele ser curado. Ele era herói dentro do campo de batalha, mas um leproso, um doente dentro de casa. Você quer ser curado, Naamã? Então você precisa fazer o que Deus está mandando você fazer. Então você precisa deixar de querer do seu jeito. Você precisa aprender a obedecer. E aí,
disseram aqui, ó, então chegaram-se a eles, seus oficiais, e disseram, meu pai, se tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse lava-te e ficarás limpo. Em outras palavras, eu não tenho nada a perder. Doente você já está, até aqui você já veio. Se você mergulhar e não for curado, não mudou nada. Então, já que você está aqui, faz. Sabe por quê? Muitas vezes o homem quer complicar. Não, para você receber, você precisa fazer isso e aquilo outro. Você precisa dar isso e aquilo outro. Tem que ser assim, assado. Não. Deus, ele sempre disse que a obediência é melhor do que sacrificar. E aqui ele diz aqui, ó, então se chegaram a eles seus oficiais e disseram, não faria mais difícil? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Ele resolveu o problema dele? Ele resolveu. Como? Obedecendo. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado, qual é a luta, qual é a tribulação, qual é a dificuldade. Se é um problema financeiro, se é no casamento, se é na vida sentimental, eu não sei o que você está enfrentando. Mas eu sei de uma coisa, que o seu problema, ele não tem solução com o seu recurso, com aquilo que você tem nas mãos. Mas ele tem solução, se você obedecer à voz de Deus. Naamã era leproso, tendo os melhores rios e sendo um herói de guerra. Mas ele ficou livre da lepra, mergulhando naquele rio que não era tão bom quanto os rios dele, mas que era o lugar que Deus falou para ele mergulhar. A tua vida é abençoada quando você é obediente à voz de Deus. Seja obediente. Não faça do seu jeito, mas faça do jeito de Deus. Segue a direção de Deus, Deus vai te abençoar. Vamos orar? Já preparei meu copo com água. Vou completá-lo aqui e nós vamos consagrar, abençoar para fazer essa oração. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento eu apresento ao Senhor este copo com água. Peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, ungir, consagrar, colocando nele a tua unção e o teu poder. Que essas águas, meu Pai, se tornem as águas mais poderosas do mundo. Como, meu Deus, as águas do Jordão se tornaram quando Naamã ali mergulhou. Se tornaram águas purificadoras. Águas, meu Pai, poderosas para fazer o leproso ter a pele restaurada, ser curado. Meu Deus, que essas águas que a gente tem agora nas mãos sirvam, meu Pai, para curar as dores que essa pessoa sente. As dores que estão nas pernas, nos ossos, as enfermidades. Meu Deus, existem pessoas nesse momento que oram conosco e estão aflitas, desesperadas, sentem dores, meu Pai, dor de cabeça, dor nas pernas, dor nos ossos. Meu Pai, tem gente nesse momento orando comigo, aflito, desesperado. Meu Deus, não sabe o que fazer diante de tanto sofrimento. Mas que essas águas, Pai, que o Senhor nesse momento está consagrando e abençoando, sirva para curar, para libertar e para abençoar. Unge essas águas, Pai. Consagra elas, coloca nelas o teu poder, a tua unção. Meu Deus, faz essa água que está nas minhas mãos serem águas abençoadas, poderosas, para que o teu povo, meu Pai, ao beber, seja livre do mal. Consagra, unge, abençoa, coloca o teu poder, pois eu creio que essas águas estão ungidas e consagradas em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê? Beba dela e seja abençoado. Graças a Deus. Que a bênção esteja contigo. Eu sempre falo no final do vídeo que nós colocamos o Pix do socorro da obra de Deus. Pix para você enviar seu dízimo, enviar sua oferta. Você que deseja ajudar a obra de Deus, ajude. Seja católico, espírito, evangélico, seja você que tem ou não uma religião. Jesus, ele não estipulou que o dízimo deveria ser da igreja A, B, C ou D. Ele disse que o dízimo é o que dá mantimento para a obra dele. E nós temos feito a obra de Deus, cuidando de pessoas, ajudando,
levando para quem precisa alimento, comida, ajudando o próximo e, claro, cuidando das contas da igreja, água, luz, aluguel, etc. Nos ajude, ajuda a obra de Deus, Deus vai te abençoar, tá bom? Fique na paz, que Deus te abençoe.